Havendo número legal, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador César Maia para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 68ª sessão ordinária, em 23 de agosto de 2017. Presidência dos senhores vereadores Cláudio Castro, segundo secretário, professor Rogério Rocal, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe Ítalo Ciba, Val Ceasa, Cláudio Castro, Raimon, Luiz Carlos Ramos Filho, Tarcísio Mota, Marielle Franco, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Leandro Lira e Renato 512, assume a presidência o senhor vereador Cláudio Castro, segundo secretário. E ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Paulo Pinheiro, a convite. Encerra-se a sessão às 16h04. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, hoje, 24 de agosto, que é a data de falecimento do presidente Getúlio Vargas, em 24 de agosto de 54, que talvez tenha sido, ou certamente foi, um dos episódios mais impactantes da política brasileira. Nesse sentido, senhor presidente, eu pediria, em homenagem à memória do grande estadista que foi Getúlio Vargas, 1 minuto de silêncio. A presidência acolhe a solicitação de Vossa Excelência. Senhor presidente, no dia de ontem foi anunciado
um conjunto grande de decisões de privatização de órgãos públicos. Entre eles, senhor presidente, a Casa da Moeda do Brasil. Casa da Moeda do Brasil me traz memórias muito fortes. Meu pai foi do primeiro concurso profissional da administração pública de 1937. Concurso esse do qual o Dr. Simões Lopes organizou uma elite de funcionários públicos administradores, os treinou em Washington, na Olerite. Olerite era o nome anterior da IBM, e trouxe de volta e os foi alocando a órgãos de escola. Meu pai foi designado diretor da Casa da Moeda em 1946. A Casa da Moeda, ela foi fundada em 1674. E ela, durante muito tempo, inclusive século XVIII, século XIX, século XX, até o golpe de 64, a Casa da Moeda era uma diretoria da Fazenda Nacional. A SUMOC e a Casa da Moeda. A SUMOC e a Casa da Moeda, depois do golpe de 64, elas foram, funções monetárias foram fundidas e foi criado o Banco Central. A Casa da Moeda ficava no Campo de Santana, onde hoje é o Arquivo Nacional. Aliás, um fato muito curioso, porque o governo chileno pediu um projeto para o Palácio de Governo e o Brasil pediu um projeto para a Casa da Moeda. Estou falando de metade do século XIX. E esses envelopes foram trocados. Para o Chile, foi o projeto da Casa da Moeda, e por isso, no Chile, o Palácio Presidencial se chama La Moneda, e o que veio para o Brasil foi o Palácio Presidencial do Chile. Daí aquele prédio vistoso, com os dois leões, que representam a autoridade maior, a escadaria na frente da Casa da Moeda. Meu pai foi diretor da Casa da Moeda durante 15 anos. E a Casa da Moeda, com SUMOC, tinha funções de Banco Central. Também era na Casa da Moeda que se cumpria todas as funções mais sofisticadas de investigação, de assinatura, de papel, de documentos. Assim foi até... Papai saiu da Casa da Moeda em 1960, no final do governo JK. Papai foi diretor da Casa da Moeda com o presidente Dutra, com o presidente Getúlio Vargas e com o presidente Juscelino. Durante o mandato do presidente Juscelino, ele acumulou as funções também do Grupo de Trabalho de Brasília, porque a criação de Brasília ela teve duas direções. Uma, a direção de obras, que foi comandada pelo doutor Israel Pinheiro. E outra, a transferência da administração pública para Brasília. Papai, Felipe Epitácio Maia, dirigiu o Grupo de Trabalho de Brasília e tinha que, aí, em 1960, os órgãos estarem alocados e os funcionários, com seus apartamentos funcionais, também definidos. Depois, a Casa da Moeda, com a criação do Banco Central, ela passou, foi em 65, ela passou a ser uma autarquia. Assim foi, e finalmente, em 73, foi transformada em empresa pública. A Casa da Moeda teve batalhas da maior importância. Um exemplo de uma que eu, vereador novo, é um novo vereador, puxa vida. Mas teve uma batalha, senhor presidente, que foi muito importante, que foi quem fornecia as notas. A Casa da Moeda produzia as moedas.
E quem produzia as notas eram o American Banknotes e Thomas Delary. Essas duas produziam as notas. Quando o presidente Getúlio Vargas, em seguida o presidente Juscelino Kubitschek, autorizaram a Casa da Moeda a adquirir tecnologia para produzir as notas, foi uma espécie de uma guerra de resistência, um combate intenso, muita pressão em relação a isso. Terminou que meu pai foi correr à Europa para comprar máquinas para produzir as notas. E nem todos os países queriam fornecer as máquinas. Finalmente, o Brasil comprou essas máquinas da Itália. Essas máquinas colocadas começaram a produzir pela primeira vez, eu acho que na América Latina, um banco próprio, nacional, produzia as notas. E a primeira nota foi uma nota de 5 cruzeiros, onde tinha a esfinge de um índio. E, finalmente, superou essa fase e a Casa da Moeda começou a emitir outras notas. O fato é que, com o golpe de 64, a transformação em autarquia e depois em empresa, o deslocamento da Casa da Moeda do Campo de Santana, do edifício onde é hoje o Arquivo Histórico, para Santa Cruz, passou a funcionar como empresa. Isso, por um lado, você teve avanços tecnológicos, é natural, mas, por outro lado, você teve a debilitação da sua função pública e a perda da sua referência histórica. E a decisão hoje de privatizar a Casa da Moeda, ela ocorre porque deixou de cumprir aquelas funções públicas e passou a ser uma fábrica de valores, de papel moeda, mas também de passaporte, mas também de documentos. E com isso, com essa debilitação das suas funções públicas, ela terminou deixando de ser importante na estrutura do Ministério da Fazenda e, menos ainda, é um órgão apenas acoplado no Ministério da Fazenda, e menos ainda a sua função de autoridade monetária em conjunto com a SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito. Então, não podia deixar de fazer esse comentário, que muitas vezes decisões tomadas, 73 decisões tomadas 44 anos atrás, 34 anos atrás, elas vão terminar produzindo um debilitamento de tal ordem que deixa de ser importante. Esse órgão, que virou empresa, está sob o comando do poder público. E agora virá a privatização. E nós tivemos, nesses últimos anos também, com nomeações de diretores da Casa da Moeda, nomeações obedecendo o rito da clientela, nós tivemos casos bastante delicados que a imprensa divulgou de forma bastante ampla. Enfim, senhor presidente, era o comentário que eu queria fazer e dizer que, como eu faço todo dia 24 de agosto, fiz hoje de manhã também, eu vou no YouTube, clico Carta Testamento e ouço a Carta Testamento, lida por um locutor, que continua sendo um documento importante. Quer dizer, não importa o momento, porque o caso da Carta Testamento, ela tem um caminho no tempo que é muito maior do que os fatos que levaram ao suicídio do presidente e que, enfim, culminaram com o conteúdo básico da Carta Testamento. Até porque ela faz projeções para o futuro, projeções que foram perfeitamente comprovadas. É isso, senhor presidente, lhe agradeço, muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos, vereador Rocal, senhores vereadores presentes, funcionários da casa presentes também aqui, e saudar os nossos companheiros vereadores que
quando eu falo aqui, eu sempre lembro que nesse momento eles estão lá sentados nos seus gabinetes assistindo tudo aquilo que nós falamos aqui. Pelo menos assim espero que aconteça, né? Para que a gente fale aqui não somente para o Facebook, não somente para... estou vendo ali o vereador Chiquinho, que assiste constantemente. Muito obrigado pela audiência. Eu queria comentar um assunto que vai dar mais desdobramentos posteriormente, e segue naquela linha de desmontar um discurso que o governo fez aqui sobre o episódio do fechamento das clínicas da família. Foi dito em nota oficial, eu estou repetindo isso todo dia, para desmontar essa nota oficial com o serviço de inteligência, não com o serviço de derrubada na força. Eles disseram aqui que as informações que nós tínhamos dado eram falsas. Pois bem, o mesmo problema que aconteceu há 15 dias atrás, lá com a OS e ABAS em Jacarepaguá, está se replicando por toda a cidade. Eu acabei de chegar do Hospital da Ilha do Governador e do Centro de Emergência Regional da Ilha, um belíssimo hospital verde que tem na ilha, chamado Evandro Freire, um dos maiores cirurgiões, chefe de equipe do Hospital Getúlio Vargas, que o nosso companheiro Fernando Ilha conhece bem. Aquele hospital, construído e inaugurado em 2012, é gerido desde esse período por uma OS de São Paulo chamada CEJAM. CEJAM é Centro de Estudos, Amorim, alguma coisa, é uma OS São Paulo. O que aconteceu lá? Os seus 700 servidores, seus 700 empregados seletistas, contratados pela OS, na política que Eduardo Paes impôs, de que terceirizando a gestão, nós teríamos avanços, eles, no dia 10 de agosto, quando iam receber o seu salário, descobriram que a OS não pagou os salários deles. O mesmo fato ocorreu lá em Santa Cruz. Santa Cruz, a OS SPDM, só pagou a metade do salário. A mesma coisa vem acontecendo em outras unidades. A OS avisa aos empregados aos seus trabalhadores, aos seus profissionais, que não tem dinheiro para pagar e a culpa é da Secretaria de Saúde. Eu fui lá no Hospital da Ilha, conversei com um grupo de pessoas que estão na porta, um grupo de servidores estão na porta, com cartazes, reclamando da falta de pagamento, e fui conversar com a direção da unidade. Me recebeu lá o gerente técnico, inclusive falou que a secretária de saúde esteve lá agora de manhã, porque isso foi um assunto ontem na Rádio CBN, deu alguma repercussão. E o que ele me falou? Que realmente era verdade, que a OS CEJAM não pagou o salário de julho, porque não tem dinheiro para pagar o salário de julho. O que ele alega? Ele alega que a prefeitura vem fazendo cortes, o que é verdade. A prefeitura vem fazendo cortes que já deveriam ter sido feitos no governo anterior, não foram feitos. Ele disse, só para vocês terem uma noção do que é, esses contratos de OS, esse câncer instalado no Serviço Público de Saúde do Rio de Janeiro, eles têm regras. A OS assina o contrato, por exemplo, a SOS assinou um contrato de 2 anos. Esse contrato termina agora, no dia 25 de setembro. Contrato num valor de... Me fugiu agora, a idade às vezes nos deixa sem lembrar de algumas coisas. Esse contrato tem um valor que eu vou dizer a vocês daqui a pouco. 2 anos, termina agora em setembro, dia 25 de setembro. E ele serve para cobrir esse atendimento. Esse contrato tem uma característica. 95% do valor do contrato mensal é pago às OS no dia combinado, pelo que serviços que foram feitos. Tudo aquilo que ela fizer a mais do que está combinado, se atender mais, se tiver parâmetros de qualidade, ela recebe a parte variável, que representa 5% do contrato. O que a prefeitura fez agora com a falta de recursos, com a queda de receita? Cortou a parte variável da OS. Então, diz o representante da OS que esse mês a OS CEJAM só recebeu 37% do que deveria receber. E ao estar contra a parede, sem dinheiro, ela optou por comprar material, por pagar os seus contratos. Contrato de limpeza, contrato de alimentação, contrato de segurança e os insumos básicos. E o dinheiro já não deu para isso. Então, ela optou por isso e optou por não pagar os servidores. E que ela não tem condição de pagar se não receber um dinheiro a mais. O mesmo disse ontem o diretor
da OS-SPDM, lá sobre o Hospital Pedro II. O mesmo dizem as outras OS da saúde da família, das clínicas da família. Então, nós estamos diante de uma situação sui generis. O prefeito diz que tudo será resolvido. A Secretaria de Fazenda que no momento certo ela dará o dinheiro. Só que o momento certo parece que não chegou. E já temos hoje, o que vai acontecer com isso? Amanhã, vereadora Tânia, os servidores de lá decidiram que amanhã vão começar uma greve no hospital. E é um problema sério. Greve numa unidade de emergência é um problema seríssimo, que tem que ser bem visto por quem está organizando aquilo lá, porque pode dar repercussões graves, muito graves. Qual é a situação? A situação é que os cortes, eu aqui continuo defendendo a Secretaria de Saúde do atual governo. Tem que fazer cortes em OS, sim. Tem gordura para ser tirada. Agora, não pode fazer os cortes e a OS não resolveu o problema. Se a OS não pode continuar, a gente vai ter que cobrar da Secretaria de Saúde da Prefeitura, suspenda esse contrato, porque não foi cumprido, e contrate outro para substituir. O que não pode é o cidadão da Ilha do Governador ficar sem atendimento e os trabalhadores ficarem sem salário e terem que fazer um serviço. Chegaram a cortar o café da manhã dos servidores da OS, dos trabalhadores da OS. Cortaram o café da manhã, porque ela não tem dinheiro para botar o café da manhã para pacientes e para os seus servidores. É uma situação complexa, porque é um hospital grande, 130 leitos, um hospital que atende uma parte do que é necessário, não tem neurocirurgia, não tem cirurgia vascular, não tem urologia. Por quê? Porque o contrato a gente vai não ter. Para ter esse serviço, o contrato vai ter que ser mais caro. E essa lógica, implantada aqui no governo Eduardo Paes, de privatização da saúde, é uma lógica muito ruim, é uma lógica que altera muitas pessoas. O hospital é lindo, é bonito, o hospital tem boa estrutura, mas o hospital não é feito só de vidro fumê. O hospital é feito de gente que trabalha e de gente que é atendida. A mesma coisa está acontecendo na atenção básica. Ontem eu tive um debate na Unirio, com vários servidores da atenção básica, mostrando que vários locais, Campo Grande, Jacarepaguá, não está funcionando. A clínica da família está aberta, mas não está funcionando normalmente, porque faltam recursos para os servidores. E essa coisa confusa não é tão confusa assim. Secretaria de Fazenda tem que repassar o dinheiro que a saúde tem direito, pelo menos o que estava orçamentado. Os 520 milhões que estão contingenciados têm que ser liberados. 63 milhões que o prefeito liberou ontem faz cosquinha nas dívidas. O prefeito tem que liberar os recursos necessários para a Secretaria de Saúde poder levar até o final. A Secretaria de Saúde, obrigada pela Prefeitura a cortar, e tem muita coisa que pode ser cortada em OS, está cortando, mas esse corte não pode ser no pescoço da população e no pescoço do trabalhador. Ela precisa preservar. O que tem que ser feito? Porque no final, senhores, eu vou dar 2 exemplos da mistura público-privada, administração direta e administração terceirizada. Lá na maternidade do Hospital Souza Aguiar, a empresa, cujos seus donos foram presos, a SAIS, o grupo SAIS de OS, que desistiu do contrato ainda no governo anterior, foi embora e deixou de pagar os encargos sociais, 1,8 milhão. O que acontece com esses contratos, que dizem que são benéficos para a sociedade? Quem pagou 1,8 milhão? A prefeitura da época foi buscar no Souza Aguiar e repassou recursos da administração direta para a OS pagar, para a OS Nova pagar os trabalhadores. Agora, lá no hospital, descobri isso hoje, na visita ao hospital Evandro Freire, falta material, a OS não tem dinheiro para comprar. O que eles estão fazendo? Estão pedindo ao destruído Hospital Paulino Werneck, que eles acabaram de destruir, o Serviço Público e a Gestão Eduardo Paes destruiu aquele hospital completamente, mas a OS agora está indo buscar emprestado, e aquele hospital está emprestando insumos, luva, gaze, material, que eles não têm dinheiro para comprar, ou seja, eles recebem para privatizar a gestão e vão se nutrir de produtos da administração direta. Isso não está correto. Então, cobramos e queremos cobrar, nós vamos ter algumas reuniões aqui da comissão criada pelo vereador Fernando Ilha, a prestação de contas da Secretaria de Saúde aqui em setembro. Nós temos que saber da Prefeitura o seguinte, da Secretaria de Saúde: está ou não está faltando dinheiro para o dia a dia andar? Não adianta vir dizer que a gente é mentiroso, que é coisa de oposição. Eu sou aqui um ferrenho defensor da Secretaria de Saúde Pública. Eu sou um ferrenho defensor da administração direta. O que nós estamos vendo é que é preciso ter coragem para encarar isso. Se a OS não pode,
corta o contrato, suspende o contrato e coloca lá, se possível, a administração pública, para poder honrar e qualificar o atendimento. E eu espero que a Prefeitura possa dar uma resposta, que o prefeito Crivella, que toda hora não sabe o que aconteceu, não sabe que querem acabar com a creche, não sabe que acabaram com o adicional noturno, e ele teve que repor, depois soube quando teve que repor, de uma maneira transversal, para que os funcionários não ficassem sem isso, que o prefeito Crivella entendesse que não adianta esticar mais a corda na saúde, já esticou tudo. Ele precisa colocar pelo menos o que o orçamento deu, para que nós tenhamos, ainda com dificuldade, as unidades de saúde públicas e as terceirizadas atendendo a população. Porque o cidadão comum não tem nada a ver com isso. Ele acha que ele é uma das pessoas que o prefeito Crivella gosta de tratar. Espero que isso seja resolvido. Amanhã teremos essa greve lá no Hospital da Ilha do Governador e provavelmente outros problemas em outras unidades geridas por OS e geridas pela administração pública, por falta de recursos que realmente estão acontecendo. Isso está acontecendo na rede pública e na rede terceirizada do Rio de Janeiro. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Rogério Rocal, senhores vereadores presentes, senhoras e senhores. Bom, antes de entrar no tema que eu gostaria de abordar, foi bom que o vereador Leonel Brizola chegasse, que eu vou fazer referência a uma fala que ele fez aqui. Eu gostaria de fazer duas comunicações, aliás, três comunicações. Uma, pena que o nosso querido vereador César Maia não esteja aqui presente, que ele disse que votaria 1000 vezes não, caso pudesse, a revisão da planta de valores, e que, como prefeito, nunca aumentou tributos. O diabo, né, preocupa porque é velho. E como eu tenho, né, algum tempo aqui, eu me lembrava que em algum momento tinha havido revisão de planta de valores aqui, suspeitava que teria sido na gestão do nosso querido colega César Maia. Então, foi feita a revisão da planta de valores no ano de 1993, encaminhada a esta casa pelo prefeito César Maia, né, sancionada por ele, a lei 2080 de 1993. Bom, o tempo muda, as pessoas mudam, é natural que tenha mudado o seu ponto de vista, mas reavivar a memória do nosso colega, dizendo que ele já encaminhou a esta casa a revisão da planta de valores, que certamente aumentou tributos. Uma segunda consideração que eu gostaria de fazer diz respeito a um projeto que o prefeito tem anunciado, em parceria público-privada, que é da verticalização de algumas favelas, e que começaria pela favela, aquela lá de Jacarepaguá, esqueci, até o Rio das Pedras. Bom, amanhã, às 6 horas da manhã, haverá uma mobilização envolvendo praticamente toda a comunidade. Os vereadores todos estão convidados, especialmente aqueles que têm uma atuação mais intensa na área, porque quando eles perceberam que a verticalização, que aliás é numa área, né, que as estacas chegam a mais de 40 metros de profundidade, o que torna extremamente caro qualquer investimento dessa ordem ali, enfim, perderiam a oportunidade de ter seu comércio, teriam que pagar as casas que construíram ao longo de anos, né, através do programa Minha Casa Minha Vida, pagar IPTU, pagar, enfim, os tributos todos que normalmente todos pagam, e ainda pagar condomínio num prédio de 2 andares que tem que ter elevador, e quem mora em prédio que tem elevador sabe o que isso significa, né? Além de perder aqueles que têm comércio, perder o seu comércio, houve uma reação brutal e a prefeitura não tem podido mais entrar naquela comunidade. Eu tenho um vídeo aqui, né, se alguém depois quiser eu posso passar, mostrando os funcionários da prefeitura sendo expulsos pela população, aos gritos, inclusive, de fora Crivella, né, que não aceitam mais sequer, né, o cadastramento da prefeitura àquela comunidade.
A terceira questão que eu gostaria de comunicar diz respeito ao que trouxe aqui o vereador Paulo Pinheiro, e que ele e a vereadora Rosa Fernandes assinamos a criação de uma comissão para tentar, junto ao governo, à prefeitura, enfim, evitar, né, que hajam os cortes que o prefeito, no início de sua gestão, ao fazer aqueles cortes através de decreto, excepcionalizou a saúde e a educação, mas que, no entanto, tem havido cortes significativos na área de saúde e educação, especialmente na área de saúde, né, com consequências como essa que foi trazida aqui pelo vereador Paulo Pinheiro, de fechamento da unidade Evandro Freire a partir de amanhã, por conta da greve, assim como a demissão, por exemplo, dos pediatras de uma unidade de Manguinhos, uma área já extremamente carente, com os DHs mais baixos do Rio de Janeiro, e que perde seus pediatras por demissão, por falta de recursos, segundo, né, a Prefeitura, tendo, portanto, que cortar recursos da OS que trabalha naquela região. Estive ontem com o secretário do Gabinete Civil, Dr. Ailton, tentando, enfim, encontrar uma solução para essa, para a questão, por exemplo, dos conselhos tutelares que haviam entrado em greve anteontem, por conta também da falta de pagamento, né, da OCIP, que contratou os agentes administrativos para fazer com que os conselhos tutelares funcionassem. E, pelo menos em relação a essa questão, foi possível excepcionalizar da norma publicada pela secretária de Fazenda, suspendendo o pagamento, que seria feito no dia 21, né, aos contratos e convênios da Prefeitura, remetendo esse pagamento para o dia 15 de setembro, mas pelo menos em relação aos conselhos tutelares, já que, né, violência contra a criança e sem o atendimento da Prefeitura através dos conselhos tutelares, é um crime que a Prefeitura poderia ser responsabilizada. Então, houve excepcionalidade, pelo menos para o pagamento de conselhos tutelares. Não foi pago de imediato porque a Secretaria não havia encaminhado os documentos necessários, né, para que a Secretaria de Fazenda pudesse fazer o pagamento imediato, que mostra que é um governo confuso, mas é um governo que a gente, né, tem dificuldade de ajudar. A gente quer, se esforça, tenta, mas, né, tem dificuldade. Mas, enfim, o doutor Ailton ficou de vir aqui a qualquer momento, né, e a sugestão de comissões ou dos vereadores. Então, eu propus a ele que vou conversar principalmente com a vereadora Rosa, com o vereador Paulo Pinheiro, mas com os demais colegas, e a gente marca para que semana que vem o doutor Ailton possa estar conosco aqui e discutir a situação geral financeira da Prefeitura, o motivo pelos quais têm sido feitos esses protelamentos de pagamento, de cortes, etc. e tal. Bom, mas eu queria voltar à discussão do IPTU, né, que eu acho que é uma discussão bastante interessante. É notório, né, eu acho que nenhum, né, de nós, em bom senso, há de admitir que depois de 20 anos não tenha que haver uma revisão da planta de valores de uma cidade da dimensão como a cidade do Rio de Janeiro. Como ficou evidente aqui na fala, inclusive, do Messina, por exemplo, 180 lojas, né, da Avenida das Américas não pagam IPTU, em torno de 200 mil imóveis, né, de Botafogo não pagam IPTU, 20 mil imóveis de Copacabana e Ipanema não pagam IPTU. Enfim, uma parte enorme da Zona Norte do Rio de Janeiro, que teria condições de pagar algum imposto, também não paga. Eu, por exemplo, tenho um irmão que mora num conjunto habitacional, que é o IAPI da Penha, ele não vende seu imóvel por menos de 400 mil reais, e ele não paga IPTU, porque no momento das vacas gordas aqui, né, colegas nossos vereadores, né, que eu respeito, né, nessa busca do voto aí, né, tomam atitudes que favorecem a população de uma forma ou de outra, mas, enfim, foram ao prefeito, o prefeito, de forma bastante generosa, concedeu a isenção do pagamento de IPTU no IAPI da Penha, e, né, meu irmão
mora num apartamento que ele não vende por R$400 mil, não paga IPTU. Né? Certamente perderei o voto do meu irmão, mas acho que o IAPI da Penha deve ser incluído no rol de imóveis que devam pagar algum IPTU. Bom, mas eu queria fazer referência a uma fala que o vereador, meu colega, meu amigo, uma pessoa porque eu tenho o maior carinho, que era o vereador Leonel Brizola, fez na sua declaração de voto, em que ele faz lá, né, suas críticas ao aumento do IPTU, mas ao final ele diz, o vereador Fernando Ilha, que fez uma defesa neoliberal, ele disse, não vai ter dinheiro para pagar merenda, para construir escola, que mentira, que cenário é esse? Ele está desenhando, deve ser desdenhando. É um cenário mentiroso, ou não vai nascer mais pessoas. Que história é essa? Você vai dar um cenário econômico para daqui a 10, 15 anos, você tem que dar 4 cenários, isso não existe. Eu confesso que não entendi, não gostei do mentiroso e nem do neoliberal. Né? Até porque, né, esses conceitos hoje são conceitos que a gente precisa reavaliar. Né? Exatamente. Mas, por exemplo... Para concluir, vereador. Não, esses conceitos precisam ser reavaliados. Né? Eu consideraria a direita e a esquerda mais... Né, eu me baseio em pesquisas, porque muitas vezes o cara que se diz neoliberal, ele adota práticas que são absolutamente... até práticas de esquerda, e o cara que se diz de esquerda adota práticas que são absolutamente conservadoras e neoliberais. Então, assim, a gente precisa ter mais cuidado com a utilização desses termos. Mas, objetivamente, se a gente considerar os países de DH mais desenvolvidos, né, países onde há justiça social, né, e onde há cobrança de tributos, esses são os países que têm, né, as maiores arrecadações tributárias do planeta. Pega a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, os países nórdicos de um modo geral, até os países como França, Inglaterra, etc. e tal, têm taxas tributárias, todas elas acima do Brasil. O Brasil é o 24º, se eu não me engano. Para concluir, vereador. Eu gostaria até de começar agora, porque agora que eu queria pegar o tema mesmo. Mas, enfim, eu vou tentar concluir. Eu garanto que mais 2 minutinhos eu vou fazer um esforço. O grande problema, portanto, né, não é a cobrança de tributos, especialmente sobre a renda e o patrimônio. Né? Quem se contrapõe à cobrança de imposto sobre renda e patrimônio é o Leandro Lira, por exemplo, né? É o César Maia, que são pessoas, eles sim, convictamente liberais. Né? Eles sim que entendem que, se puder, nós deveríamos, como eu já disse aqui, licitar o Estado para uma empresa pública, uma Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, acabar com o Estado, acaba com a cobrança de impostos, por aí vai, entendeu? E vamos, como dizia Adam Smith, permitir que a mão invisível de Deus governe o capital, né, e as relações capital-trabalho. Isso é o liberalismo. Né? O que se contrapõe ao liberalismo é exatamente o seguinte, a gente cobrar tributos sobre a renda, né, cobrar tributos sobre o patrimônio para criar condições para atender a população nas suas necessidades fundamentais, principalmente educação e saúde. Então, quando o vereador me chama de neoliberal, usando a mesma fala do Leandro Lira, no mínimo uma contradição. Né? Quando eu digo que a prefeitura passa por uma crise financeira grave, né, não é porque eu estou fazendo um discurso em favor da prefeitura, não. Eu, por acaso, estive ontem com o doutor Ailton, como citei aqui, e a realidade da prefeitura é das mais dramáticas possíveis. Eu afirmo aos senhores aqui, sem nenhum medo de errar, que se não houver mudanças importantes, não é só a questão do IPTU, não, que a gente, inclusive, tem que ajustar para não cometer injustiças, etc. e tal, mas outras medidas, como, por exemplo, fazer um cadastramento mais amplo de imóveis que não pagam nenhum tipo de imposto, não é, porque eram terrenos, foram ali construídos e nada foi regularizado, enfim, uma série de outras medidas que precisam ser tomadas e não foram tomadas por dificuldades de gestão dessa prefeitura e até de outras,
nós chegaremos ao final do ano passado com dificuldade de pagar aposentado, de pagar 13º, de pagar salário de servidores. Né? O que está acontecendo e que trouxe aqui, né, o vereador Paulo Pinheiro é apenas, né, um sinal, né, do que é a realidade da prefeitura hoje, né, onde se demite, por exemplo, pediatras em Manguinhos, onde se fecha um hospital por falta de pagamento da OCIP, da OS, né, por falta de recursos, é real. E nós precisamos encontrar uma solução mais justa possível para isso. Bom, eu sei que eu estou indo muito além do meu tempo, o meu querido colega vereador Rocal já me olha com a cara feia ali, mas de justa cobrança. Quero apenas dizer o seguinte, voltarei a esse tema, e olha, eu quero dizer, para finalizar, né, com muita franqueza, uma coisa que, assim, talvez me coloque em contradição com a grande maioria, é que eu não tenho como projeto de vida, né, ser um político, seguir a trajetória da vida política, que a maioria dos que estão aqui, se não a totalidade, tem, naturalmente, legitimamente, não estou criticando não, ao contrário, acho bom que tenham, mas não é a minha. Tá? Por isso eu não tenho absolutamente nenhuma preocupação com galeria, com quem chega aqui faz o discurso A, B ou C, com quem agradar as plateias, eu não tenho a menor preocupação com agradar nenhum tipo de plateia. Né? O meu empenho aqui é fazer com que a Câmara funcione, que a gente tenha uma relação, né, respeitosa, adequada com o Poder Executivo e que a gente ajude a Prefeitura a sair da situação de crise em que ela se encontra e dar melhor qualidade de vida à população. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tarcísio Mota, que dispõe de 10 minutos. Então, senhor presidente, professor Rogério Rocal, senhores vereadores aqui presentes, senhora vereadora aqui presente, aqueles que nos assistem aí pela TV Câmara, trabalhadores desta casa, boa tarde. Já que o nobre presidente terá que me interromper daqui a 2 minutos, eu vou então usar esses 2 minutos para fazer apenas um comentário a respeito dessa fala agora do vereador Fernando William. Para começar dizendo que eu concordo com uma premissa. Nós, de esquerda, socialistas, achamos que impostos sobre propriedade e patrimônio são um importante instrumento para gerar justiça fiscal, justiça tributária e, portanto, justiça social. É preciso que aqueles que têm mais, que são mais ricos, paguem mais imposto para sustentar a partir daqui as políticas sociais do Estado que garantirão direitos muito mais aos mais pobres. Portanto, eu não direi que nunca votarei numa proposta de reajuste ou de modificação do IPTU. Fiz a defesa aqui ontem e expliquei por que votaria contra, porque entendo que esta proposta, a proposta enviada para esta casa, não promove justiça fiscal. Ela tem premissas corretas na atualização da planta de valores e na extinção dessa lógica das UAPs na lógica da isenção. Mas ela recairá sobre aqueles da classe média o peso maior deste processo. Por quê? Porque a Prefeitura está pensando só pelo lado da arrecadação, não pelo lado da justiça. A gente volta a esse debate, que eu serei interrompido agora. A mesa da ciência, o seguinte requerimento que será apreciado no prolongamento do expediente. Requerimento de autoria do vereador Otoni de Paula. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na ordem do dia em regime de urgência do PDL número 26 de 2017, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Marley Feliciano, empresário do ramo imobiliário. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. O que me traz a essa tribuna hoje não é o debate do IPTU, mas é o debate sobre a questão da segurança pública. Queria perguntar aos senhores que nos assistem, que agora prestam atenção, que pudessem parar e pensar um pouquinho. O que é uma cidade segura? O que é um povo seguro? O que é segurança? Segurança é a garantia da liberdade. Queria repetir a frase para que a gente pudesse pensar. Um povo seguro é um povo que é livre. Uma pessoa que está segura, ela tem liberdade. Ela não está premida pelo medo, ela não está premida pela insegurança, no sentido do incerto, do que pode vir sobre sua vida, sobre seus familiares, sobre os seus conhecidos.
Segurança é garantia da liberdade. E é deste ponto de vista que eu acho que é uma irresponsabilidade de um oportunismo sem tamanho aqueles que vêm a esta tribuna ou a qualquer uma delas opor segurança pública e direitos humanos. Esta utilização maniqueísta de frases fáceis do tipo, direitos humanos é para humanos direitos, ou direitos humanos é direito dos manos, é irresponsável, na minha opinião, porque ela lida com uma determinada lógica que legitima a morte, sobretudo a morte de favelados, mas também a própria morte dos policiais que essas pessoas dizem defender. Porque é ela que legitima o princípio de que nós estamos em guerra. E o que é a guerra, senão o oposto da que é a liberdade? A guerra é exatamente o argumento que legitima a ideia da exceção, da aniquilação do inimigo, da identificação de um inimigo que merece ser morto no próprio processo da guerra. A solução apresentada por aqueles que tentam opor essa ideia de segurança e direitos humanos é sempre uma solução que tenta identificar um inimigo que precisa ser eliminado e enfrentado. Esta é a lógica que preside as políticas de segurança pública há muito tempo no nosso estado, na nossa cidade. É uma lógica que estava presente até mesmo nas tão faladas UPPs, porque elas eram vistas como políticas de ocupação de um território inimigo. Aquilo que era o primeiro ato de cada UPP, quando instalada nas comunidades, nas favelas cariocas, era o hasteamento da bandeira nacional, tal qual se faz quando um exército ocupa um território inimigo. E isto é um problema. E é um problema por quê? Os policiais, por exemplo, são tratados como heróis, porque morrem em serviço. E de fato morrem. Mas morrem de serviço e são tratados como heróis, o que enseja logo a seguir um discurso de vingança. Precisamos vingar nossos heróis com aqueles que do mal mataram os nossos heróis. Pois policiais não são heróis em si mesmos. Eles são profissionais da segurança pública e que a serviço do Estado deveriam estar garantindo direitos e deveriam ter os seus direitos garantidos pelo próprio Estado. Entendam que esta é uma lógica diferente do que a gente assiste hoje. Esse maniqueísmo que trabalha com a lógica da guerra, com a lógica do inimigo, com a lógica do bem e do mal, com a lógica do nós e deles, nós e eles, muito mais mascara do que explica o nosso complexo problema de segurança pública hoje no Rio de Janeiro. Como diz uma frase que eu ouvi recentemente, enquanto nós permanecermos com esta lógica da guerra, nós continuaremos enxugando gelo e derramando sangue. Enxugando gelo e derramando sangue. Enxugando gelo, porque a lógica da guerra, por mais polícia, por mais arma, por mais exército que vá para as ruas, não resolverá o tão falado problema do tráfico de drogas, do tráfico de armas. Não resolve em lugar nenhum no mundo. E derramando sangue, porque nós seguiremos com índices de violência e morte dos mais altos do mundo. No primeiro semestre desse ano, 518 pessoas morreram em decorrência da ação policial. 518 pessoas em um semestre. Nós talvez ultrapassemos a marca histórica de 1.000 mortos esse ano no Rio de Janeiro, em decorrência dessa mesma lógica. Também 16 policiais foram mortos em serviço, já que o número de 100 mortos tem inclusive de policiais que não estavam em serviço, mas 16 mortos em serviço. Esta é o número desta lógica insana de uma guerra que não é guerra, é extermínio. E pior, esse discurso da guerra legitima pronunciamentos como esse, do Major Sérgio Etchegoyen, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Temer, que num encontro chamado Brasil de Ideias,
para uma plateia lotada de empresários, ele diz, falando da operação do Exército aqui no Rio, ao ser perguntado sobre mais pessoas vão morrer na operação do Exército, ele diz, vai acontecer, é previsível que aconteça, coisas indesejáveis acontecem, inclusive injustiças, mas a sociedade quer ou não quer? Vai acontecer. Ele estava falando para uma plateia de empresários. Nenhum daqueles empresários será revistado, encostado num tanque de guerra à beira da sua casa. Nenhum daqueles empresários terá um filho assistindo esta mesma cena. Nenhum daqueles empresários terá o seu direito sequer de sair de casa, porque tem um tanque na sua porta. Nenhum daqueles empresários terá o filho sem aula um dia sequer. Como assim vai acontecer? Como assim a gente naturaliza o que acontece hoje no Jacarezinho e em Manguinhos? Como assim a gente diz que pregar e dizer que é preciso ter direito à vida para todo mundo é defender bandido? Se a gente sabe aqui que o crime organizado tem muitas relações com o próprio Estado. Não é o Estado do bem combatendo o Estado do mal. A gente sabe que o crime organizado tem relações dentro do Estado, dentro do aparelho do Estado, que isso sempre aconteceu. A gente sabe que o próprio governo não faz nada para combater de fato o tráfico de armas. E manda policiais para matarem e morrerem nas favelas cariocas e fazerem com que a gente imagina que isso é segurança. E aí tem gente que vem dizer que falar isso é defender bandido. Quem defende bandido é quem não tem a coragem de perceber que a gente está com a política errada. Porque mantém a lógica da guerra. Porque mantém a lógica da morte, do assassinato de milhares de pessoas todo ano. Porque não percebe que o que acontece hoje é extermínio, é genocídio. Isso é muito pior do que guerra, porque isso não sugere e não se submete a nenhuma lei. Enquanto a gente não perceber que a segurança pública tem que estar, sim, submetida à lógica dos direitos humanos, porque é esta lógica que preside, porque segurança é garantia da vida, e da vida de todos. A gente não pode mais naturalizar o que acontece, e aqueles que usam discurso fácil para tentar opor segurança pública e direitos humanos, contribuem para a continuidade da guerra que a gente está vivendo. Ou a gente reforma a polícia, ou a gente faz o debate da legalização das drogas, ou a gente diz que não dá mais para seguir com essa lógica de tratar favela e favelado como inimigo, ou continuaremos enxugando gelo e derramando sangue. Eu não vou participar de discursos que contribuem para isso, e vou cobrar de todo aquele que o fizer. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador David Miranda, que dispõe de 10 minutos. Bom, primeiramente, difícil de subir depois do Tarcísio, né, hoje. Muito bom, meu amigo. Que discurso. Realmente, a violência no nosso país é um problema constante e ela precisa ser tratada e abordada exatamente como meu companheiro de partido falou. Primeiramente, Mengo, graças a Deus, estamos na final. Eu venho aqui falar com vocês sobre um assunto bem particular. Hoje eu vou dar entrada no requerimento de informação aqui para saber o que está acontecendo com a Colub aqui na cidade do Rio de Janeiro. Saiu duas matérias falando que a primeira, sem dinheiro, a Colub ameaça parar serviços em outubro. A segunda, Crivella diz que a prefeitura pode ficar sem recursos para pagar salários em setembro. As seguintes perguntas que eu estou fazendo e pedindo para o município responder é precedente a informação publicada na reportagem supracitada que a Colub terá suas atividades interrompidas a partir de outubro por falta de dinheiro? 2. O restante de recursos próprios previstos a serem destinados à Colub serão concretizados? 3. Qual o motivo
do não pagamento da ordem de 43,5 milhões aos serviços prestados à Secretaria Municipal de Saúde e à concessionária do Porto Novo. É precedente as informações publicadas nas reportagens de que servidores da Prefeitura do Rio poderão não receber seus salários a partir do mês de setembro. Dentre esses estariam os trabalhadores da Colurb. Me preocupa bastante a situação que acontece com a Colurb aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nós fizemos um empréstimo aqui na casa que foi, eu votei contra, foi de 652 milhões, depois tivemos um outro empréstimo de 49 milhões aqui na casa. Segundo o ex-prefeito e hoje vereador César Maia, que bate nessa tecla, que fala que o município tem dinheiro, Paz fala que tem dinheiro, e entre esses dois aí eu fico com a população, me traz sempre a dúvida, aonde vão ficar os servidores da cidade do Rio de Janeiro dentro dessa batalha que fica se falando aqui na casa, que se fica falando nos jornais e pela cidade. É uma pressão política muito forte falar, nós estamos quebrados, nós não temos dinheiro, e solta dinheiro para cá, e solta dinheiro para lá, e faz isso, e não existe nenhuma política pública. Os trabalhadores da Colurb são os profissionais de saúde que fazem a cidade ficar saudável. Quando eles pararam, em 2014, a cidade parou junto com eles. Eu estou aqui exatamente para a gente poder entender como é que vai ficar essa situação para o futuro da cidade. Se os servidores vão ser pagos, se eles vão ter as suas demandas respondidas dentro disso. Isso é uma afronta, A cidade tem dinheiro, nós passamos aqui o orçamento, e por que esse dinheiro não está sendo destinado ao local que ele deveria ser destinado? Isso é uma afronta. Cadê, senhor prefeito? Eu espero que o senhor responda isso aqui. Eu espero que os jornalistas que ficam aí atrás façam essa pergunta ao prefeito. Façam essa pergunta destinada às secretarias. Eu queria também aproveitar esse espaço aqui para fazer uma denúncia de uma moça trans LGBT aqui da cidade do Rio de Janeiro, que entrou para a Colurb em 2014 e desde lá ela vem seguindo perseguições dentro da Colurb. Ela não consegue utilizar o banheiro, ela foi ameaçada inúmeras vezes, teve que trocar o banheiro, ela tem o fenótipo feminino, por muitas das vezes eles tinham que dar a chave para ela poder utilizar o banheiro sozinha, e esse constrangimento constante fez com que ela parasse de utilizar o banheiro da corporação e utilizar banheiros de locais próximos. Sabe o que você tem que sair daqui de dentro da Câmara? Os senhores, as senhoras daqui, ter que ir para um outro lugar, lugar que você trabalha aqui, em um outro lugar, para você fazer suas necessidades. Nenhum de vocês aqui tem que passar por essa necessidade, por essa vergonha, por esse escracho, porque é um escracho. Não bastando isso, recentemente as perseguições pioraram. Ela foi obrigada a mudar a estação que ela trabalhava para uma outra estação muito longe, que ela tem que pegar em média 2h30, 3 horas para poder chegar nessa estação. E lá ainda foi muito pior. O gerente, uma pessoa completamente ignorante, não sabendo tratar os funcionários, e isso vem das corporações aqui, e eu faço um alerta aqui, que isso precisa vir de uma estrutura e precisa trabalhar com o terceiro setor para ensinar essa galera o que é respeito a um LGBT, porque os LGBT na nossa cidade pagam impostos e merecem respeito. E ele, num ataque desses lá, virou para ela e falou que o lugar dela não era ali, trabalhando, o lugar dela era na esquina. Como assim o lugar dela não é lá trabalhando? Ela é um servidor do município, desde 2014. Desde 2014. O lugar dela não é lá, é na esquina. Por isso que 90% da população T, trans, mulheres e homens trans hoje se encontram na prostituição.
quando entram no mercado de trabalho, encontram essa barreira do preconceito e são jogadas à margem da sociedade. Um tratamento que a maioria dos senhores aqui e as senhoras nunca receberam na vida. Esse tratamento de você deveria estar trabalhando na esquina. Sabe o que é escutar isso? Ser subjugado na sociedade, falando que você não merecia estar ali recebendo o seu valor. Não bastando isso, eles foram mais além. Em maio desse ano, eles pegaram o cartão dela de ponto e passaram leak paper no cartão de ponto dela e deram uma multa nela e fizeram ela ficar suspensa a metade do mês. Um salário que já é baixíssimo foi cortado pela metade. A gente não vive numa sociedade LGBT-fóbica. Os senhores dessa casa aqui falam, neguinho aqui enche a boca para poder falar ali, tem debate comigo aqui, fala que não é para ter, que é privilégio. Privilégio falarem que você tem que fazer ponto na esquina. Privilégio não conseguir fazer suas necessidades no lugar de trabalho. Isso é privilégio que a gente quer na sociedade? Alô, Colurbe. Agora, vocês aí que estão vendo aí, eles vão ter voz aqui dentro e eu vou explanar sim aqui. Eu vou cobrar vocês, esse requerimento vai chegar a vocês e eu vou falar com o prefeito. Vai ter que ter mudanças dentro da corporação. Senão eu vou usar isso aqui todos os dias que eu tiver espaço para falar. Vocês não vão tratar a população LGBT dessa forma. Não na cidade do Rio de Janeiro. Não mais. A Colurbe tem voz aqui dentro. Os servidores vão ser pagos aqui dentro do município. Se a gente passou o orçamento aqui, eles vão ser pagos. E a gente vai brigar com unha e dente para eles aqui dentro dessa casa. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu gostaria de pedir muita atenção dos vereadores, das vereadoras aqui no plenário, dos vereadores que estão assistindo nos seus gabinetes, dos assessores que estão prestando atenção para depois falar dos discursos com os vereadores, que eu tenho uma denúncia que eu considero muito grave para trazer aqui para essa Câmara Municipal. Os empresários de ônibus na nossa cidade, nos últimos 4 anos, embolsaram pelo menos 380 milhões de reais indevidamente dos usuários do sistema de transporte. Vamos recapitular um dado. Em setembro de 2013, o governo federal decidiu isentar as empresas de ônibus do PIS/PASEP. Tomou essa medida para que as empresas de ônibus pudessem reduzir o valor das passagens, em função daquelas grandes manifestações que protestavam, entre outras coisas, contra o aumento das passagens. Isso não aconteceu. Até hoje, a isenção do PIS/PASEP não foi repassado para o preço da passagem. Agora, recentemente, o Tribunal de Contas do Estado notificou o governo estadual e as prefeituras, determinando que seja feita a redução das passagens por conta do desconto do PIS/PASEP. Bom, em função disso, nosso mandato enviou, no dia 27 de junho, agora de 2017, um ofício para o Tribunal de Contas do município, né? Considerando a decisão do Tribunal de Contas do Estado, nós perguntamos, em relação ao município do Rio de Janeiro, este egrégio Tribunal de Contas
já adotou ou pretende adotar medida similar àquela do Tribunal de Contas do Estado? Senhores vereadores, senhoras vereadoras, a resposta que eu recebi, assinada no dia 3, mas que chegou agora no nosso gabinete, pela Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas, me deixou estarrecido, que a resposta é a seguinte: de fato, a redução das alíquotas pela referida lei federal causa um desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão. Eu não vou ler tudo para não tomar todo o tempo, mas, prossegue aqui o documento. No entanto, por ocasião da inspeção extraordinária realizada no ano de 2013, instituída por esse tribunal, com o objetivo de apurar a qualidade de serviço prestado e a tarifa cobrada, o plenário do TCM decidiu que o Poder Municipal se abstenha de efetuar a revisão da tarifa sobre serviço até o término dos trabalhos de auditoria interna do tribunal. Vejam só, traduzir aqui. A isenção começou em setembro de 2013. O Tribunal de Contas decidiu, em 2014, que não se poderia mexer nas tarifas até o fim da auditoria. Nós já estamos em 2017 e essa auditoria não terminou e nem foi feita a mudança no preço da tarifa. Olha, realmente, isso é um escândalo. Nosso mandato conta com um doutor em engenharia de transporte que fez uma conta preliminar. No valor da passagem, hoje, de R$ 3,80, os empresários alegam que 45% é custo com mão de obra. Isso dá R$ 1,71 por passagem. Se dentro desse custo da mão de obra 6% for referente ao PIS/PASEP, isso dá 10 centavos por passagem. Então, só por conta de não repassar essa isenção, a passagem está 10 centavos mais cara do que deveria ser. Só que isso já tem 4 anos. 4 anos. E são 80 milhões de viagens pagas por mês aos empresários de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Então, isso aqui dá uma ordem de grandeza de 380 milhões de reais que os empresários de ônibus ganharam a mais do que deveriam. 380 milhões de reais que deveria ter sido repassado como redução da passagem e não foi repassado. Bom, nós estamos tomando algumas providências. A mais importante delas é que eu dei entrada ontem com uma representação no Ministério Público para que o Ministério Público tome providências e determine não só a redução do valor das passagens, mas também de que maneira os usuários de ônibus do Rio de Janeiro vão receber os 380 milhões de volta. Tem que reduzir a passagem e os empresários de ônibus têm que devolver para os usuários do Rio de Janeiro cada centavo que receberam indevidamente, porque não foi repassado essa isenção fiscal para o preço das passagens. Também solicitei audiência com o presidente do Tribunal de Contas do município para cobrar providências. Já recebi resposta favorável a essa audiência e a minha equipe estava, até eu começar a falar, tentando contato com a chefia de gabinete do presidente do tribunal para poder marcar essa audiência pública. E eu também já encaminhei informalmente para o representante do PSOL na CPI dos ônibus, mas também farei o encaminhamento oficial à CPI dos ônibus com todos os documentos que eu recebi do Tribunal de Contas. Inclusive, nós estamos com vários CDs sendo copiados para entregar para a CPI, para entregar para outros vereadores que queiram, com a auditoria
né, que as auditorias que o Tribunal de Contas fez, pedir também, e aí é um segundo momento da minha fala, porque o nosso mandato e outros mandatos dessa casa, especialmente os mandatos do PSOL, muito antes de ter CPI dos ônibus, a gente foi fazendo o possível para abrir a caixa preta dos empresários de ônibus. E no dia 22 de março desse ano, eu fiz uma solicitação também ao Tribunal de Contas do município, né, o requerimento de uma inspeção extraordinária acerca dos contratos e aspectos administrativos e operacionais relativos ao sistema público de transportes por passageiros do Rio de Janeiro. Recebi resposta do Tribunal de Contas, também vou encaminhar a CPI dos ônibus, porque aqui também aparece uma série de barbaridades. Através desses documentos fica evidente que nem a Secretaria Municipal de Transportes, nem o Tribunal de Contas do município sabe, por exemplo, qual é o fluxo de caixa das empresas de ônibus da nossa cidade. Não sabem da situação dos consórcios, da situação contratual dos consórcios que administram o sistema do transporte de ônibus no Rio de Janeiro. Então, também estou encaminhando à CPI dos ônibus a cópia da resposta à inspeção extraordinária e todos os CDs, né, inclusive com aquela famosa auditoria que a Prefeitura do Rio contratou no governo Eduardo Paes e que suspendeu, né, na reta final da apresentação dos seus resultados. Eu também estou com cópia integral, me entregue pelo Tribunal de Contas e será repassada à CPI. É fundamental que os vereadores do Rio de Janeiro e que a população do Rio de Janeiro se mobilize e faça, não só que a passagem de ônibus baixe 10 centavos imediatamente, como que os 380 milhões que foram recolhidos indevidamente sejam devolvidos à população do Rio de Janeiro, né? E não podemos também permitir que o ministro Gilmar Mendes impeça, né, que se faça uma verdadeira devassa na relação entre os empresários de ônibus e o poder público na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Obrigado pela atenção de todas e todas. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Leonel Brizola, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhora presidente, senhores vereadores. Só dá PSOL hoje aqui no microfone. Tá bom o negócio. Bom, antes de eu começar o meu discurso na data de hoje, dia 24, que celebra, na verdade, é um dia triste, que é a data da morte de Getúlio Vargas, antes eu queria só fazer algumas considerações das falas anteriores. Escutei e adorei a fala aqui do vereador Tarcísio, e ele evocou o Leonel Brizola nas suas palavras, porque esse era o discurso do Leonel Brizola. A favela não produz droga, não produz armamento de guerra. Você imagina, eu queria ver os ricos com um canhão apontado na sua porta, ou sendo revistado ao entrar e sair das suas casas. Esse era o discurso do Brizola, direitos humanos. Brizola que instituiu a questão dos direitos humanos, que até então era uma questão de guerra, para o menino favelado, para a falta de moradia, do saneamento e da educação pública de qualidade. Esse era o discurso do Brizola. Foi por essas questões que me filiei ao PSOL e tenho essa identificação com esse partido. E aí, para colaborar com tudo aquilo que o vereador Tarcísio Mota falou, a gente apresentou aqui um projeto de Constituição Federal nas escolas, para que as pessoas conheçam seus direitos, os direitos humanos, para que não tenha essa misturada do que é o verdadeiro direito humano, o que representa os direitos humanos, o direito à moradia, o direito à vida, à saúde, à qualidade, um salário justo.
Essa é a importância da Constituição Federal ser ensinada para as pessoas, e nas escolas, sim. Não é um instrumento de direita, como foi, às vezes, até alçado pela esquerda. No começo houve uma confusão até dentro da nossa bancada, mas depois teve esse entendimento da importância, e eles acabaram votando, porque era um veto também. Aí ficava mal entre escolher entre a Bíblia e a Constituição, é melhor a Constituição, não é verdade? Então, por isso que eu apresentei a Constituição Federal. Sabe que Chávez fez uma revolução na Venezuela, distribuindo a Constituição da Venezuela para cada morador, para não ser enganado, ludibriado e entender as razões da miséria, não só no seu país, mas como na América Latina como um todo. Outro que eu respondo aqui ao vereador Fernando Willian, eu não critiquei Vossa Excelência, pelo contrário, critiquei a posição e a ideia que Vossa Excelência apresentou aqui, e eu sim considero esse aumento do IPTU uma medida neoliberal, e a sua defesa foi sim uma medida neoliberal, ao passo que esse aumento de imposto vai beneficiar os ricos e prejudicar os pobres, vai demitir trabalhadores, vai punir o comércio pequeno. Aliás, primeiro vão cobrar dos devedores, para depois fazer o povo pagar. O vice-prefeito deve mais de 200 mil de IPTU, quer dizer, pimenta nos olhos dos outros é refresco, não é? Mas com que roupa, prefeito, o senhor vai cobrar o IPTU do povo se o seu vice deve tanto? Mas é uma questão que se resolva, né, Sá? Você pode até mandar essa mensagem para ele. Vamos agora à questão central da minha subida aqui. A cada dia, senhora presidente, percebemos a importância do legado de Getúlio Vargas. É preciso reconhecer que seu governo, principalmente no período de 50, ali sim existia um projeto de nação claro, projeto de desenvolvimento que incluía os trabalhadores na construção dessa nação, desse país. Neste momento de ataques sistemáticos às nossas empresas estatais, temos que reconhecer a visão de Getúlio Vargas. Foi justamente no seu segundo governo que o projeto da Eletrobras nasceu. Essa gigante, a maior empresa de energia elétrica, eólica, hidrelétrica e nuclear do mundo, e que está sendo leiloada, vendida, entregue. Aí eu queria, só para aqueles que querem saber o quanto que vale uma Eletrobras? Quanto que vale, presidente, uma Eletrobras? Eu pergunto, quanto que vale a mãe de vocês? Quanto que vale a sua mãe? Aí você vai ter uma noção de que vale a Eletrobras. A mãe não se vende, a mãe não tem preço. Sem Eletrobras e Petrobras, não há Brasil. O Estado Nacional, com utilização das nossas riquezas pelo Estado. Ora, os países do primeiro mundo ficaram ricos porque assim utilizaram. Como é que um país, após uma guerra mundial, destroçado, todo arrebentado, conseguiu ainda virar desenvolvido? Utilizando suas riquezas naturais ou saqueando as outras, dos outros países, que é o que acontece no nosso continente. Essa era uma construção trabalhista, Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas nos ensinou que o trabalhismo é mais do que um pensamento. O trabalhismo é uma prática política e que tem no desenvolvimento autônomo da nação e principalmente na defesa e ampliação dos direitos dos trabalhadores, suas premissas básicas. Não tenho dúvida, senhores vereadores e senhora presidenta dessa sessão, como dizia o próprio Getúlio Vargas, o trabalhismo é o caminho para o socialismo. Vargas morreu para defender a nação brasileira, para defender os trabalhadores. Seu sacrifício deve nos nortear na defesa do nosso país e do povo brasileiro. Senhora presidenta, nesse exato momento, onde a gente vê a entrega do patrimônio nacional, do desmonte do Estado brasileiro por um governo ilegítimo, golpeado, nós temos que voltar ao passado. Nós temos que voltar ao fio da história para podermos entender o que está acontecendo na atualidade. A entrega da Eletrobras, a destruição das leis trabalhistas, querer mexer na Previdência,
a entrega dos nossos minérios, de todas as nossas riquezas para essas mineradoras, o que o governo quer? Uma Hiroshima na Amazônia? Uma Mariana? Para vocês entenderem o estrago do que significou Mariana, da Vale do Rio Doce privatizada, basta você ir lá no Google Map, aquela coisinha, internet, você vê o traçado do interior de Minas Gerais a Abrolhos, o maior crime ambiental da história do mundo. Agora tu imagina liberado toda essa mineração na Amazônia. Quando eu disse aqui, antes de ter o impeachment, que seria um escárnio Temer na presidência, hoje nós temos esse efeito. Essa turma de golpistas que tem, não o Temer só, mas o gato Angorá, que quebrou o Rio de Janeiro, destruiu o Rio de Janeiro, como o principal mentor da entrega do bem do povo brasileiro. Nesta data de hoje, 24 de agosto de 2017, temos que lembrar, sim, o período de Getúlio Vargas e a construção de um projeto de nação para esse país. É isso que falta para a esquerda, é isso que falta para o Brasil, um projeto de nação. Meu muito obrigado, senhor presidente. Viva Getúlio Vargas, viva João Goulart, viva Leonel Brizola. A oradora inscrita é a nobre vereadora Tânia Bastos, que dispõe de 2 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, eu só disponho de 2 minutos. Vou ter que fazer igual aqui uma corrida de cavalo. Ter que... um locutor de corrida de cavalo. Mas bem, pois bem, eu só para rapidamente falar a questão do discurso do vereador Paulo Pinheiro, que me atentou aqui em alguns detalhes que ele passou, que eu também gostaria muito de contribuir com relação a esse repasse, né, da Prefeitura para o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, que é a OS chamada Sejan. Pois bem, eu lembro, senhor presidente, que o ano passado, em 2016, essa mesma instituição ficou devendo 2 meses para os seus funcionários que trabalham no Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador. 2 meses. E até então, eu não vi nenhuma ação, nenhum movimento dos funcionários daquela instituição, do Hospital Evandro Freire. Não vi. Não vi cartazes dizendo fora Eduardo Paes, fora Daniel Sorães. Não vi. Sendo que, nesse ano de 2017, eu procurei saber com a Fazenda e eles estão realmente com um atraso, que é no mês de julho, que deveria ser pago agora no mês de agosto, que, por sinal, o mês de agosto, creio eu, vai até dia 31. E ontem deparei com os funcionários indo às ruas, enfim, com cartazes e fazendo a manifestação que é democrática. Eles estão lutando pelos seus direitos. Só preciso interromper a Vossa Excelência e pela presença do orador não aqui, certamente a senhora estará com a palavra. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador João Mendes Jesus. Não estando presente, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, a nobre vereadora Tânia Bastos, que dispõe de até 20 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Pois bem, então, o mês, como eu acabei de citar, vai até dia 31, né? São 31 dias. E ontem os funcionários foram para as ruas, fizeram as suas manifestações, que é legítima, volto aqui a repetir, nós estamos num Estado democrático de direito e todo mundo tem direito a se manifestar. Porém, no mês de julho, o pagamento sai agora no mês de agosto, e até então houve esses atrasos. O que me chama a atenção é que não há nenhuma, por parte do próprio diretor do hospital, Dr. Paulo, que inclusive tem muito apreço por ele, gosto dele, da sua senhora esposa, que acabou de se aposentar, a doutora Isabel. Enfim, certa vez eu estive conversando com ele, fiz uma visita no hospital, e ele falou de algumas coisas que estavam acontecendo, inclusive
que houve um corte no repasse, e haveria um corte no repasse, e que todas as OS, me parece que estariam tendo algumas dificuldades. E com isso, a Prefeitura estava conversando com os diretores, presidentes, eu não sei qual a nomenclatura, das pessoas que são responsáveis pelas suas OS. Pois bem, eles estavam chamando para conversar, pedindo para que houvesse alguns ajustes, alguns cortes, enfim, em determinados serviços, porque a Prefeitura, todo mundo sabe, houve uma queda enorme na arrecadação e, por conta disso, também houve, infelizmente, nós temos tido aí consequentemente, está tendo diminuição também nos custos, em tudo, porque o próprio prefeito cortou diversas secretarias, negociou com alguns fornecedores para que abaixassem os juros, para que ele pudesse pagá-los. Todo mundo sabe que, inclusive, foi dito isso aos 4 cantos da cidade, onde, infelizmente, o gestor anterior apagou do sistema os restos a pagar, enfim, toda essa problemática reflete, obviamente, nos serviços, nos atendimentos. Mas o que me deixa um pouco preocupada é que, na verdade, não há um interesse da própria Sejan de conversar com seus funcionários. Não há um interesse de conversar. Eu até entendo que nós estamos numa nova gestão. De repente, o próprio secretário que está aí tem uma conduta diferente do secretário anterior. Antes, a Prefeitura estava com muito dinheiro, então poderia ter alguns aditivos, alguns reajustes para cima, e não reajustar para baixo. Então, a gente percebe que essa gestão é uma gestão com um outro ar de trabalho, de seriedade. Então, a Prefeitura não vai ficar fazendo negócios com, eu digo a Prefeitura, e aí vou dar aqui o nome, o próprio secretário, Marcos, não vai ficar conversando com as instituições para negociar A, B, X, Z, Y, não vai fazer isso. O que ele quer é que exatamente seja feito aquilo que foi determinado. E, salvo engano, a subsecretária já conversou com eles e informou: precisamos cortar gastos. Os senhores precisam enviar para a gente uma nova planilha. Nós não podemos pagar. A Prefeitura está realmente no vermelho. Então, tudo isso é um ajuste, tudo isso é uma conversa, é um diálogo que há e que há uma necessidade de ter. E a gente percebe que existe, acredito eu, por parte da própria instituição, uma certa conduta que não vou aqui pontuar, porque também não vou ser leviana nas minhas palavras, mas que haveria, se houvesse, na verdade, se houvesse a possibilidade da própria Sejan conversar com os funcionários e dizer para eles o quanto há uma necessidade enorme de atender essa população que estaria no anseio. É uma emergência de um hospital, emergência, o nome já fala. Pode ocorrer um acidente em algum lugar e a pessoa precisar entrar dentro do hospital. E ontem, por volta das 23 horas, as portas do hospital estavam fechadas. Eu passei por lá e estavam com vários cartazes. Mas, engraçado, em 2016 foram 2 meses de atraso. Eu não vi uma faixa com o nome do Eduardo Paes. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado. E aqui eu vou deixar a minha opinião particular enquanto vereadora da cidade do Rio de Janeiro, que é essa questão exatamente das OS.
A gente está aqui, basicamente, nas mãos deles. Estamos nas mãos deles, vereador Carlos Eduardo. Olha só, eles fazem o que querem. E a gente fica aqui pedindo, pelo amor de Deus, para que eles venham ter compreensão. Os servidores públicos, né, do Estado, até então, com pagamentos, até mesmo, né, que Vossa Excelência tinha acabado de alertar, até com o 13º sendo ele parcelado e sem receber, mas estão lá trabalhando. Os servidores públicos do Estado, louvo aqui a atitude desses servidores. Agora, questão de dias, por conta de um pagamento que não saiu na data do mês de agosto, que provavelmente seria até dia 15, eu não estou entendendo. Então, eu acredito que a própria instituição, ela deveria ter um pouquinho de cuidado, porque ela está lidando com vidas. O prefeito não está dizendo que não vai pagar, ele está apenas pedindo ajuste as contas, ajuste, aperta um pouquinho o cinto, porque eu também estou apertando o meu cinto. Eu também estou cortando na minha própria carne, porque foram vários cargos, diversos cargos comissionados que foram cortados. Então, se a própria instituição não tem competência para estar onde está, pede para sair. Pede para sair. Mas o que não pode é ficar envolvendo os funcionários, né, e se colocando sempre de vítimas. Eu digo a questão da própria Sejan, da OS. A OS se coloca de vítima e coloca nas mãos dos funcionários a responsabilidade. E fomentando, porque para mim isso é fomentar. E eu quero aqui rapidamente, senhor presidente, que ainda me tem alguns minutos para ceder, tem uma nota oficial da prefeitura agora que diz o seguinte: as organizações sociais que administram os hospitais citados, Evandro Freire e Ronaldo Gazola, têm pagamentos programados para o próximo dia 15 de setembro, conforme o calendário publicado por meio de resolução 2918. Os contratos em vigor estabelecem deveres das OS, o que inclui o pagamento de seus funcionários e a prestação dos serviços. A Secretaria Municipal de Saúde irá apurar eventuais irregularidades. A Secretaria de Fazenda reitera que apenas o calendário de pagamento feito por meio de uma fonte específica, ordinária, não vinculada, teve o cronograma alterado para os dias 15 e 25 de cada mês. A dinâmica dos pagamentos realizados pelas demais fontes da Prefeitura não foi alterada, e os repasses continuam ocorrendo nos dias 10, 20 e 30. Então, fica aqui a nota oficial da Prefeitura, através da sua assessoria de comunicação, né? E eu quero aqui, rapidamente, dar também a minha opinião com relação à fala do vereador Paulo Pinheiro, quando ele também fala, quando ele diz a respeito de que o prefeito poderia acabar com as OS, enfim, que deveria acabar e deveria, então, obviamente, vai ter que fazer concurso público. Faço votos que isso aconteça, porém, hoje nós estamos aí, a prefeitura caiu na lei de responsabilidade fiscal, por conta da queda, né, a queda de arrecadação, então não pode contratar mais pessoas, até ajustar isso, até conseguirmos aí, ao menos, o equilíbrio econômico da prefeitura da cidade, da prefeitura do Rio de Janeiro, desculpa ser redundante, mas eu faço votos que isso aconteça. Eu faço votos, porque a gente não pode ficar sendo sempre, estando sempre nas mãos dessas pessoas, que não entendem o quanto a prefeitura necessita, né, de ajustar as suas contas. Eu faço votos que o prefeito pense realmente nessa questão, porque, na verdade, a gente está vendo que, infelizmente, estamos nas mãos desses presidentes de OS. Estamos nas mãos deles, infelizmente. E sabe-se lá a forma que eles vêm conduzindo isso diante dos seus funcionários.
Entendo, não sei se dentro do estatuto da AOS, acredito eu que não sejam filantrópicos, acho que não são filantrópicos, mas mesmo sendo empresários, eu acredito que eles deveriam ter um pouquinho de cuidado no tocante às atividades ligadas à saúde, que são fundamentais. São fundamentais. Nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com pessoas, com seres humanos. Então, um certo cuidado, uma certa cautela, né? Como dizia a minha mãe, um pouquinho de canja de galinha não faz mal a ninguém. Eles precisam ter só um pouquinho de sensibilidade para entender o que está realmente acontecendo com a prefeitura da cidade, com a prefeitura do Rio de Janeiro. Só um pouquinho de cuidado, só um pouquinho de compreensão. E aí, senhor presidente, fica então aqui registrada essa nota. Eu conversei com a pessoa da Fazenda, ele me deu todas as orientações, todas as informações, e a prefeitura tem interesse, sim, ainda de esse mês, sanar essa dívida, não só do Evandro Freire, mas também do outro hospital, como o Ronaldo Gozola. Muito obrigada, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Não havendo quem se manifeste, a presidência suspende os trabalhos até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa o prolongamento, a mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento do vereador Antônio de Paula, requer a mesa diretora na forma regimental, a inclusão na ordem do dia em regime de urgência, do PDL 26/2017, de minha autoria, que concede título cidadão honorário do município de Janeiro a Marley Feliciano, empresário do ramo imobiliário. Senhores vereadores que aprovam essa comissão, aprovado. Ofício 457/2017, do vereador professor Célio Luparelli, solicito a Vossa Excelência a providência necessária à criação da frente parlamentar em prol do fomento e aprimoramento das políticas públicas de liberdade assistida no município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam essa comissão, aprovado. A presidência, esgotada a matéria do prolongamento, passa a ordem do dia. A presidência queria informar a todos os vereadores que na sala da presidência está ocorrendo uma reunião onde está sendo debatido sobre as emendas ao projeto de lei do IPTU. Então, o vereador que queira participar da reunião, propor a emenda, aqui o aviso da mesa diretora. Pela ordem, vereador professor Rogério Rocal. Passa a ordem do dia. Tramitação especial, regime de urgência, em discussão única, em votação. Quórum de maioria absoluta, veto total. Pela ordem. Aposto pelo Poder Executivo, o projeto de lei 1945/2016, de autoria do vereador Dr. Gilberto, que dispõe sobre a proibição de cobrança de valores para a utilização de estacionamento de veículos nos hospitais, clínicas, pronto-socorro, estabelecimentos congêneres, na forma que indica no município do Rio de Janeiro. Palavra pela ordem, para encaminhar o vereador Rogério Rocal. Solicita adiamento de uma sessão, para a discussão da sessão. O adiamento da matéria para uma sessão, submete ao plenário, os vereadores que aprovam essa comissão, aprovado. Em tramitação especial, em regime de urgência, discussão única, quórum maioria absoluta, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 159/2017, de autoria do vereador Alexandre Arraes, que concede interesse público para fins de tombamento com vista à preservação arquitetônica, cultural, educacional e turística do imóvel onde está instalada a Fundação Planetário, localizado na rua Vice-Governador Rubens Beriardo, número 100, Gávea. Pela ordem, vereador professor Rogério Rocal. Solicita adiamento da discussão por uma sessão. A presidência submete ao plenário, adiamento da matéria para uma sessão. Senhores vereadores que aprovam essa comissão, aprovado. Em tramitação especial, regime de urgência, em discussão única, quórum maioria absoluta, vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao projeto de lei 118/2017, mensagem 9/2017, de autoria do vereador do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias
para o exercício financeiro de 2018 da outras providências. Pela ordem, vereador Rogério Rocal. Solicito adiamento da discussão por uma sessão. Solicitado adiamento da matéria por uma sessão, submete a plenário. Vereadores que aprovam essa questão, recibo solicitado nominal pelo vereador Brizola Neto. O vereador Brizola retirou, então o senhor vereador está adiado a matéria. Isso aí está contado? Em tramitação especial, regime de urgência, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 26 de 2017, de autoria do vereador Otônio de Paula, que concede o título de cidadão honorário do município a Marley Feliciano, empresário do ramo imobiliário. Em discussão, na vez que ele discutir, encerrar a discussão e votação, senhores vereadores que aprovam essa comissão, aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 53 de 2017, de autoria do vereador Felipe Michel, que altera a lei 5.874, de 6 de julho de 2015, para estender o Plano Municipal de Prevenção ao Suicídio e dar outras providências. Em discussão, na vez que discutir, encerrar a discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Palavra pela ordem, vereador professor Rogério Rocal. Solicito o adiamento de uma sessão, da discussão por uma sessão. Aprovado? Perdão, refazendo a fala. Solicito a verificação de quórum, senhor presidente. Solicitado pelo vereador professor Rogério Rocal, solicitação de verificação de quórum. Solicito aos vereadores que permaneçam em suas bancadas. Primeira bancada. Primeira bancada. Me ajuda aí, cara. 3 senhores vereadores. Segunda bancada. 1. Senhor vereador. Terceira bancada. Não, um só. 2 senhoras vereadoras. E última bancada. Quarta bancada, 4. 4 senhores vereadores. Mais a presidência. Então, 12 senhores vereadores presentes. Não há quórum para dar continuidade ao trabalho. A presidente, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.